E o Palmeiras está perto de anunciar Vitor Roque. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e fala também sobre o primeiro reforço confirmado pelo Corinthians para 2025. Já o Atlético Mineiro esfriando o interesse em Thiago Mendes. Falo também sobre o São Paulo monitorando o atacante da Ponte Preta. Será que vale a pena? Tem ainda informações sobre o Vasco e Lloyd Augusto. Falo sobre o Botafogo numa crise sem precedentes. Tudo sobre o Cruzeiro e a busca por reforços, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira notícia é sobre as semifinais do Campeonato Carioca. Vasco e Flamengo vão se enfrentar nos dois próximos sábados, enquanto Volta Redonda e Fluminense se enfrentam nos dois próximos domingos. Nessa terça-feira, às 4 da tarde, na sede da federação, a gente vai ter uma série de debates sobre arbitragem, local das partidas e também os horários. Só para lembrar que o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara e leva a vantagem de ter sido a melhor campanha da fase de grupos. Quero falar agora sobre o Santos. Thiago Maia ainda não foi anunciado pelo Peixe, porque o Flamengo decidiu cobrar do Santos garantias bancárias em relação ao negócio. Só para lembrar que no ano passado o Flamengo havia vendido o Thiago Maia para o Inter, só que 3 das várias parcelas que estavam combinadas não foram pagas. Elas venceram e não foram pagas, uma dívida no valor total de 700 mil dólares. O Santos está assumindo essa dívida e todo o restante até totalizar 4 milhões de dólares. E para que o negócio saia, o Flamengo exige essas garantias. Só para completar sobre o Peixe, o gol olímpico marcado pelo Neymar na vitória por 3-0 contra a contra a Internacional de Limeira, repercutiu em vários jornais do exterior, entre eles jornais de Milão. Tudo por causa do golaço marcado, enorme categoria do Neymar, que vinha sendo criticado por torcedores da Inter. Antes de bater a cobrança de escanteio, ele faz o gol, põe a mão no ouvido e depois é aplaudido por torcedores da equipe do interior de São Paulo. Neymar que fez o gol olímpico e deu mais 2 assistências na vitória por 3-0. Quero contar também que o Bahia está por anunciar a contratação do seu goleiro, mas não se trata de nenhum nome de grande peso. O reforço é Ronaldo, que chega por empréstimo do Atlético Goianiense. O próprio presidente do Atlético, Adson Batista, já confirmou o acerto, afirmando ou revelando que o Ronaldo pediu para ser negociado porque quer trabalhar com o Rogério Ceni, que é seu ídolo. A saideira do giro de notícias, o Santa Cruz, depois de Thiago Galhardo, também já tem goleiro para a disputa da Série D. O contratado é Felipe Alves, 36 anos de idade, que havia disputado o Campeonato Paulista pelo Noroeste. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a busca por reforços do time de Leonardo Jardim. Depois da eliminação para o América nos pênaltis, o técnico português abriu o jogo, admitindo que espera por contratações, abre aspas para ele, em relação ao grupo, com certeza podemos melhorar. A direção sabe qual a minha opinião. Algumas peças que possam faltar de forma a tornar a equipe mais competitiva. É o objetivo e vamos aproveitar esse período de 5 semanas para retificar esse tipo de situação e progredir para outro nível. Só para lembrar, com a eliminação do Cruzeiro nas semifinais do Campeonato Mineiro, a Raposa só volta a jogar na abertura do Campeonato Brasileiro 5 semanas de intervalo. Só para completar, o Cruzeiro tem até sexta-feira para trazer jogadores do exterior. Depois vai haver uma nova janela entre 10 de março e 11 de abril, apenas para negociações de atletas que disputaram os campeonatos estaduais. O Jardim já pediu um ponta-direita, mas identificou pelo menos outras 3 carências no elenco, e há uma especulação da manhã dessa segunda-feira de que Lohan, meio atacante que pertence ao Flamengo e quase foi comprado por John Textor, pode pintar como novidade no Cruzeiro. Não sei até que ponto seria um nome que agradaria. Você, cruzeirense, gostaria do Lohan? Use o espaço para comentário e já registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Botafogo. O maior fiasco de 2025 é do clube que terminou 24 fazendo ou se tornando a grande sensação. Vocês verem como o futebol é maluco, né? O Botafogo termina a temporada passada com o título do Brasileiro e da Libertadores da América. E depois de 2 meses de 2025, já dá para dizer que é o dono do grande fracasso na temporada. O Botafogo perdeu a final da Supercopa do Brasil para o grande rival Flamengo 3-1, jogo em que ele não foi bem. A final da Recopa Sul-Americana está praticamente perdida.
2-0 para o Racing na ida na Argentina. Agora o Botafogo precisa reverter essa vantagem na próxima quinta-feira. A julgar pelo que fizeram os dois times na Argentina, a chance do Botafogo é pequena. O pior vem agora, o Botafogo foi eliminado da fase de grupos do Campeonato Carioca. Ele não conseguiu ficar entre os 4 primeiros, ou seja, não disputar as semifinais. E nem sequer esteve do 5º ao 8º colocado, que disputam a Taça Rio. A 9ª colocação é a pior posição do Botafogo em 109 anos de Campeonato Carioca. O Botafogo já havia ficado em 9º no ano de 2014, mas na oportunidade eram 16 times. Então a 9ª colocação no campeonato atual, com apenas 12 times, torna essa posição ainda mais vexatória. E o mais maluco é que o Textor não quer que os jogadores reclamem da falta de técnico e das mudanças constantes do elenco. Tem jogador chegando a todo momento. Preciso te atualizar sobre o Vasco, que já contratou 2 atacantes, está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca e pode anunciar a qualquer momento Lloyd Augusto, angolano de 24 anos de idade, que faz bastante força para jogar no Cruz Maltino. É que o Alanyaspor da Turquia enfim cedeu e afirmou ao Vasco que aceita a última proposta. O Cruz Maltino acelerou o processo e já mandou os documentos para a Turquia, aguardando pela chegada desses documentos assinados. Se isso acontecer, o Lloyd será liberado para realizar exames médicos e assinar contrato de 3 temporadas, operação de 3 milhões de euros fixos e pagos de forma parcelada. Há também bônus nessa parada. Só para completar sobre o Vasco, se tem gente chegando, ainda há a possibilidade de saídas. O Capasso foi relacionado e ficou no banco de reservas na vitória por 1-0 contra o Botafogo. Depois da partida, o Fábio Carille admitiu que só fez esse movimento para que o Capasso pudesse ser incluído na lista de atletas que se transferem ou que podem se transferir entre 10 de março e 11 de abril. Só para você entender o contexto. Janela para contratações se encerra nessa sexta-feira, certo? Mas para evitar que jogadores que estão em meio à disputa das finais dos estaduais precisassem sair antes do fim dos campeonatos, esses caras vão ter autorização para serem negociados entre 10 de março e 11 de abril. Só que o Capasso nem havia sido utilizado nem relacionado para os jogos do Vasco. Preocupado com isso, o Vasco colocou o Capasso para ir para o banco de reservas, agora ele fica apto para se mudar para qualquer clube brasileiro entre 10 de março e 11 de abril. A saideira sobre o Vasco e sobre o Capasso. Zagueiro que havia sido campeão no Paraguai no ano passado, já teve 4 propostas e recusou as 4 ofertas, apesar de não fazer parte dos planos do Cruz Maltino. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que monitora a situação de Jean Dias, atacante de 34 anos de idade, que faz bom campeonato pela Ponte Preta. A informação veio do blog do São Paulo e dá conta de que Zubeldia ficou impressionado com o jogador na derrota do Tricolor por 2-1 para a Ponte, outro dia no Morumbis. Jean Dias de fato fez um bom jogo e faz um campeonato paulista bem legal. São 11 partidas e 3 gols. Ele é titular absoluto da Macaca, que foi eliminada nesse domingo depois de perder em casa por 2-0 para o Red Bull Bragantino. Porém, contudo e todavia, imaginar que o Jean Dias possa ser útil no São Paulo de hoje, tendo o Tricolor jogadores de base, como por exemplo o Henrique Carmo, mostra o quanto o Zubeldia está desalinhado em relação à utilização de atletas da base. São Paulo tem uma das categorias de base que mais revela e o Tricolor precisa dar espaço para esses atletas, mas o Zubeldia prioriza contratações de jogadores mais experientes, ainda que esses caras não tenham um currículo extremamente vitorioso. O Jean Dias, antes de jogar na Ponte, havia disputado a temporada passada pelo Paysandu. Já havia jogado também por Inter, Caxias, Marcílio Dias, Manaus, São Luís, 15 de Piracicaba, entre outros. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo: Jean Dias, da Ponte, 34 anos, seria uma boa opção? Já uso o espaço para comentário para avaliar, beleza? Só para completar o noticiário do Tricolor, a vitória por 3-1 contra o São Bernardo, fora de casa, confirmou a melhor campanha do grupo. São Paulo recebe o Novo Horizontino no Morumbis, no jogo de quartas de final, depois passando, deve ter um grande pela frente, possivelmente como visitante. Só para arrematar em relação ao São Paulo, Pablo Maia foi a notícia triste do domingo, ele saiu sentindo o tornozelo, uma série de exames serão feitos nas próximas horas para diagnosticar o grau da lesão. Só mais uma, Zubeldia usou 2 vezes o 3-5-2, esquema com 3 zagueiros nessa temporada.
E nas duas vezes o São Paulo conseguiu evitar tropeços, empatou com o Palmeiras fora de casa e venceu o São Bernardo no ABC Paulista. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Contei para vocês durante o fim de semana que o staff do Thiago Mendes estava otimista em relação à possibilidade de contratação do volante pelo Galo. Mas, na noite desse domingo, conversando com uma pessoa do departamento de futebol atleticano, posso dizer que o negócio esfriou. Cuca fazia muita força para que o Thiago Mendes fosse contratado e insistiu que os dirigentes do Atlético oferecessem uma compensação financeira para o Al Rayyan para a liberação imediata do volante de 32 anos de idade. O Al Rayyan tem contrato com o Thiago Mendes somente até junho e gostaria de voltar ao Brasil o mais rápido possível. Ele tem um acordo verbal com o São Paulo desde o ano passado, mas o tricolor se recusa a fazer esse pagamento para o Al Rayyan. E é nesse cenário que o Atlético Mineiro entrou na parada, entendeu as condições, mas não deve fazer uma oferta oficial. Pelo menos essa é a posição que eu obtive na noite desse domingo e que foi confirmada na manhã dessa segunda por uma pessoa da comissão técnica. A justificativa do Galo é de que não há dinheiro para mais novos investimentos. Se o Atlético for contratar alguém, será sem custos. E o Thiago só chega sem custos na metade do ano. Atleta que é querido pelo Cuca, seria uma substituição natural para o Otávio, mas nesse momento parece um pouco mais complicado. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que enfim fechou o seu primeiro reforço para 2025. O Timão era o único clube da Série A ainda sem contratações nessa temporada. O acerto, o reforço é Fabrício Angeleri, argentino de 30 anos de idade, que acaba de rescindir seu contrato com o Getafe e chega como lateral livre para defender o Timão. O Angeleri até tinha outras propostas da Major League Soccer dos Estados Unidos, mas acabou sendo convencido pelo Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias. A dupla que comanda o Corinthians teve um papel importante nessa negociação. Timão vai pagar cerca de R$800 mil por mês entre salários, direitos de imagem e luvas por um contrato que terá duração de pelo menos 2 temporadas. O Angeleri é aguardado nos próximos dias, precisa ser registrado até sexta-feira. Afinal de contas, a janela de transferência para atletas que vêm do exterior se encerra agora e só reabre na metade do ano. Só para completar em relação ao Corinthians, Timão que ao empatar com o Guarani, garantiu a melhor campanha entre todos os times da primeira fase e dessa maneira assegurou também vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Só para lembrar que o Paulistão dá 5 vagas a times paulistas, tá? Os semifinalistas, além do quinto time, além do time com a melhor campanha entre os não semifinalistas. Ainda que o Corinthians seja eliminado pelo Mirassol, ninguém terá melhor campanha do que o Timão entre aqueles que não foram para as semifinais. Até por isso, o Corinthians, que no ano passado sofreu demais para conseguir a vaga na Copa do Brasil desse ano, já tem garantida a primeira vaga da Copa do Brasil via Campeonato Paulista. A saideira em relação ao Timão, Corinthians fechou um patrocínio com um aplicativo de gás. Esse patrocínio vai ficar no meio do peito da camisa, assegurando mais dinheiro. Timão que agora pega o Mirassol como mandante, antes, porém, faz confronto contra a Universidade Central pela Libertadores da América, os 2 próximos jogos na Neoquímica Arena. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Vitor Roque, a caminho do Verdão. Depois de uma longa novela com muitas idas e vindas, o Palmeiras avançou para a contratação do atleta que pertence ao Barcelona. Entre Palmeiras e Barça, tudo acertado. 25 milhões de euros fixos ou 125 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Esse acordo também prevê o pagamento de bônus por desempenho. Todos esses bônus já estão estipulados em contrato. Já havia contado para vocês na semana passada que o Vitor Roque também havia aceitado a oferta palmeirense, que vai fazer dele dono de um salário maior agora do que nos tempos de Barcelona, onde ganhava 1.700.000 mensais. O negócio só não pode ser dado como oficial, porque o Palmeiras ainda acerta os últimos detalhes com o Betis. Embora na Espanha já cravem que o Vitor Roque fez sua última partida com a camisa do Betis nesse domingo na vitória por 2-1 contra o Getafe fora de casa. Vitor Roque jogou por 10 minutos, entrou no finalzinho da partida, o time dele vencia por 2-0, tomou 2-1, mas conseguiu uma manutenção do resultado. Só para completar, Palmeiras que venceu com enorme dificuldade o Mirassol por 3-2, o gol decisivo marcado pelo Alan a 5 minutos do fim, e depois da partida, enquanto Abel Ferreira pedia a união de torcedores, falando que pouca gente da imprensa joga a favor do Palmeiras, até por isso
As partes, o Palmeiras, como torcedor, e o elenco precisam se unir. Enquanto o Abel fazia esse discurso, a Leila Pereira postava em suas redes sociais mais uma provocação contra o torcedor, com aquele meme que já é conhecido de uma foto dela perguntando se estão mais calmos por conta da classificação. O torcedor palmeirense ficou ainda mais irritado com a Leila, até porque a presidente já deveria saber que a classificação do Verdão para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista nada mais é do que obrigação. A saideira sobre o Verdão, Maurício deve ficar entre 2 a 3 meses fora por conta de um problema no ombro, pelo menos foi o que disse o Abel Ferreira na entrevista coletiva depois da partida contra o Mirassol. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!